Amém. Muito bem, vamos à leitura, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Grande Senhor, como nós dependemos de ter cada dia a segurança, quem foi que nos ungiu? Como mesmo uma igreja fraca como a de Corinto podia ouvir uma mensagem de Paulo mostrando quem tinha ungido ele. Mesmo numa igreja carnal, Senhor, estamos vivendo no tempo de um povo carnal. Não apenas uma igreja, mas um mundo como a igreja de Corinto. Um mundo carnal. E dependemos, na presença deste mundo carnal, mostrar, como Paulo mostrou, quem nos ungiu foi Deus. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva ungida e o noivo. Estamos usando a mesma expressão do irmão Brana. A gente poderia colocar a noiva e o noivo ungidos, mas o irmão Brana colocou a noiva ungida e o noivo. Nós vamos falar sobre isto, esta noiva desde o tempo de Adão, até chegar os nossos dias. Mas vamos ler um pouquinho aqui a mensagem em Cristo, mistério de Deus, revelado, 376. Veja, Jesus então viu isto assim, nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez. Ele era a revelação de Deus, Deus revelado. Isso a gente pode aplicar ao irmão Brana. É tão perfeito o que aconteceu também com o nosso profeta. Deus expressando nele, em cada movimento que ele fez, cada pregação, porque ele estava revelando Deus. Jesus revelou Deus para os judeus e conversou com algum samaritano, como salvou a samaritana. Mas ainda não tinha sido revelado Deus para o gentio. É um grande privilégio, mas o gentio não dá valor, não deu valor. O valor era para ser dado no tempo do profeta. Mas cada vez que Deus se revela, eles não valorizam aquela revelação, porque era muito simples. Você lendo a mensagem
do profeta Apocalipse 5, segunda parte, você vê que o irmão Branham era tão simples e que o 7º grau dele era fraco, porque ele dizia que ele não conseguia no início ler a Bíblia e precisava da esposa dele ler a Bíblia para ele, para depois ele pregar. Algumas dificuldades ele tinha. E Deus tomou um homem como este e passou por cima de todos os sábios e entendidos dos Estados Unidos. Assim como ele fez com Pedro. Ele tomou Pedro, esqueceu os outros grandes. Tomou Branham, esqueceu os outros grandes. E os grandes sempre desejam, eles queriam trazer esta mensagem. Eram os grandes que queriam revelar Deus ao povo no tempo de Jesus. Eram os sacerdotes daqueles dias. Os grandes dos dias do irmão Branham, homens de nome e renome, é que queriam revelar Deus. Eles queriam aquele poder que Branham tinha, porque eles olhavam só um lado. A gente, quando criou na mensagem, também só olhava esse lado. O poder que Branham tinha para orar pelos enfermos, para conhecer o coração do povo, que estava a doença que assolava as pessoas. E depois que nós tivemos a revelação, vemos que conhecer o irmão Branham apenas naquilo é falho. Você precisa conhecer o ministério dele quando o povo não valorizou o ministério dele, na terceira puxada. Quando o povo não viu o ministério dele, que era a terceira puxada. Até hoje eles não valorizam esse ministério. E se qualquer pessoa levantar e falar alguma coisa de que o irmão Branham falou mesmo naquele tempo, nem assim eles crêem. Porque eles estão ligados à mensagem anterior, aquela mensagem gostosa, que era apenas para chamar atenção, para dar-lhes um alimento mais forte. Mas eles não suportam alimento forte. Eles são como a igreja de Corinto. Paulo diz que eu dei alimento fraco para vocês, não pude dar manjar, dei leite, porque vocês não podem ainda. Então ficou uma igreja imatura, que não é como a igreja efesiana, que Paulo pregou predestinação para ela. Já começou pregando predestinação, a igreja efesiana. A igreja hebreia, ele falou grandes coisas para aquela igreja que não podia falar para a igreja de Corinto. Então tem coisa que Deus falou para o irmão Branham, não diga, não tente ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então o próprio Deus chamou os Estados Unidos de bebês. Bebês pentecostais não era apenas os pentecostais. Falei para vocês verem. Bebês pentecostais era o povo da mensagem. Porque o sobrenatural era o profeta que estava pregando. E ele diz, vocês não estão captando o que está acontecendo aqui nesta semana. E não adiantava explicar. Bem, vamos prosseguir nesse pensamento aqui, revelando Deus. 377, Cristo, mistério de Deus revelado. Agora ele santificou com seu espírito e sangue uma igreja. Eu quero que vocês percebam que não fica só num homem ungido. A mensagem passa para um povo ungido. Se não tiver um homem, não terá um povo. A questão de haver um povo é porque houve um homem para gerar aquele povo. Mas primeiro é o homem ungido. Eu quero começar com Adão. Para que ele pudesse fazer com que cada promessa neste último dia fosse revelada. Se não tivesse um homem ungido, como o 7º anjo, nós não teríamos a revelação de cada promessa. Agora veja, ele pôde voltar e pregar que estes outros companheiros
descontinuaram aqui, nestes últimos dias. Ao invés de eles continuar, eles descontinuaram aqui. E pelo seu Espírito revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis que ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. E a mesma coisa, Cristo era a palavra e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através dela. Se a palavra de Cristo fluísse através da igreja hebreia, eles não teriam rejeitado a Cristo. Se a palavra de Deus, através de Brana, 7º anjo, fluísse através da igreja dos Estados Unidos, ela não teria perdido aquela luz, aquela revelação. Mas nunca deixar a palavra fluir, manifestar, se revelar, trazendo os mesmos feitos, as mesmas obras, a mesma fé, a mesma doutrina. Eles não conseguiram. 378, Cristo, mistério de Deus revelado, porém, quando eles aceitam uma denominação híbrida, como pode a palavra fluir através dela? A palavra não pode fluir através de uma denominação, porque é a interpretação de homens. Ela fica ligada à terra, a igreja fica ligada à terra. Como pode a palavra fluir através dela? Ela fica ligada à terra, então isto causa um curto e queima o fusível. A igreja não tem percebido que já tem produzido um curto circuito espiritual. E quando produz esse curto, então aquilo queima o fusível e ela perde a luz. A igreja perdeu a luz. Desde o início, Eva perdeu a luz. A igreja dos dias de Jesus perdeu a luz. Começou muito bem, daqui a pouco eles entraram nas coisas carnais, naturais da terra, e deu um curto circuito e queimou o fusível. E aí fica sem luz. Deus tem sempre uma pessoa para poder pregar aquela mensagem, mas você não pode produzir terra para poder queimar o fusível. Você deveria deixar a corrente fluir livremente. E quando não deixa a corrente fluir livremente, aí queima o fusível. Você perde a luz daquele dia. Deus vai mandar outra luz noutra era, noutro dia. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus, que a igreja perdeu a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas a igreja entrou em curto-circuito no ano 300 e perdeu a luz, queimou o fusível. E ela perdeu a luz. E eles estão dizendo até hoje que eles têm luz. A irmã Brana continua dizendo: porém, quando a corrente está fluindo livremente, a palavra de Deus, ela expressa a si mesma: as obras que eu faço, vós também as fareis. E nos últimos dias isto acontecerá: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá os corações dos filhos de volta à fé dos pais. Quantas pessoas não conseguem nem ser convertidas? Crê no profeta Elias, crê que Deus mandou um profeta, e William Branham trouxe esse ministério de Elias, era converter nós ao batismo em nome de Jesus Cristo, a ceia apostólica que não tinha suco de uva, não era doce. 1 Coríntios 11 mostra que a igreja ficou embriagada, porque tomou vinho demais. E Paulo repreendeu eles: vocês são carnais. Nisto eu não vos louvo,
vocês não sabem chegar à ceia do Senhor, vocês comem pão demais, vocês bebem e embriagam. Então, naquele tempo, já sabia que o vinho era forte, não é suco de uva que se dá às denominações, não. Tudo errado que eles têm. Mas eles não têm luz mais. O fusível queimou. Perderam a luz, não tem jeito de trocar o fusível. Quando eles queimam o fusível, porque eles entram em terra contra aquele homem de Deus naquele dia, contra Cristo, contra a Brana. Aí queimou o fusível. Perderam a luz daquele tempo. 380, Cristo, mistério de Deus revelado, ele diz, e ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar a plenitude de sua divindade, deidade através da sua igreja. A gente fala assim, Brana era Deus encarnado. Aí as pessoas gostam, né? Nós mesmos gostamos. Brana é Deus encarnado, porque a responsabilidade fica em cima de Brana. Brana é Deus encarnado. Jesus, Deus encarnado, no amanhecer. Brana, Deus encarnado, no entardecer. Mas no entardecer, teria que ter a igreja, que é Deus encarnado. O mesmo Espírito que operou em Jesus, operou na igreja. O mesmo Espírito que operou em Brana tinha que operar na noiva. Mas eles têm perdido essa unção, esse Espírito, essa manifestação de Deus, da deidade nesse tempo. Cada um de nós, ao tomar a mensagem, nós seríamos muito mais responsáveis na vida cristã se nós crêssemos assim. Eu estou manifestando Deus. Deus em casa, Deus na rua, Deus no trabalho. É muito mais responsabilidade. Mas a Brana foi Deus encarnado, aleluia. E eu? Cadê a outra manifestação de Deus? Se Deus operou em Cristo, Cristo operou através da igreja. Pensa um pouquinho nisto. Quando Deus operou em Cristo, era para vir a igreja judia. Ele veio para o que era seus, que é os judeus. E os seus não o receberam. A igreja perdeu a unção. A igreja judaica deu um curto-circuito, queimou o fusível. E Jesus parou de tratar com eles. Ficou escuro para os judeus. E dali para cá, do Calvário para cá, ele vem tratando com os gentios. Até antes do Calvário, ele dizia, vocês só vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois do Calvário, ele diz, ide por todas as nações. Olha como a coisa muda, por quê? Porque a nação judaica entrou em curto-circuito. Ao invés de aceitar Deus, a divindade, que estava agora manifestada na terra, que era Jesus Cristo, eles falaram contra ele, chamaram ele de demônio, rejeitaram seu ministério. Ele não veio adulando seus pregadores. Não, ele não veio pegando pregadores, eu vou fazer de você um obreiro, vou fazer de você um evangelista, vou fazer de você um pastor, vou fazer de você um apóstolo. Não, ele veio e arrumou uns discípulos que são aprendizes. Você tem que aprender primeiro para depois ser um apóstolo. Primeiro você é um discípulo, você é um aprendiz. Aí depois você recebe o Espírito Santo. A unção que foi derramada naquele dia. E aí você pode ser um apóstolo. Mas eles rejeitaram isto. E quando eles rejeitaram, vocês podem ver que faz 2000 anos que Deus parou de tratar com os judeus. Queimou o fusível, deu um curto no tempo de Jesus. E aí Jesus começou a tratar com quem? Com os gentios. Jesus é a luz, Jesus é a salvação, Jesus é a bênção, Jesus é a vida. E vem todos os gentios glorificando a Deus,
por quase 2 milênios. E o que Deus faz outra vez? Deus vem e traz uma unção do entardecer. E eles estavam agarrados à unção do amanhecer. Deus trouxe a unção da graça. Eles estavam agarrados à unção da lei. Agora Deus traz a unção da revelação. Eles estão agarrados onde não tem revelação. Eles perdem a luz de Deus no dia. Aquilo forma terra e dá um curto-circuito. E a igreja, e os pastores, e os membros ficam no escuro. Perde a luz dizendo, temos luz. Perdendo a luz. Porque eles é como um cego. Para um cego, se você acende a luz ou apaga a luz, que diferença faz? Ele é um cego, não importa, mas você não tem que preocupar, vou deixar a luz acesa por causa dele, não, é por sua causa que você está vendo. A igreja se tornou cega, não há luz, Deus não acendeu luz para ela, a luz que veio para ela era Cristo, e Cristo veio e aquela luz foi apagada para os judeus, e logo foi acesa para os gentios, começando do Pentecostes, da ressurreição de Cristo para cá, porque foi da ressurreição que ele mandou os apóstolos ir a todas as nações, começando por Jerusalém, até o fim do mundo, até aqui. Nós estamos vivendo no fim do mundo, nós estamos vivendo onde Jesus falou que a mensagem devia permanecer até o fim do mundo. Mas quando chegasse no fim do mundo, o que ele ia fazer? Ia mandar a luz do entardecer. Mas para quem? Para gentil. Ele trabalhou com judeu e samaritano lá no primeiro século. Mas agora, neste século final, no século 20, Deus trabalhou no entardecer. A gente precisa aprender esta maneira. O evangelho caminha com o sol. Começa em Jerusalém, no leste, termina no oeste, nos Estados Unidos. E é para o nosso lado, olha o que o sol tem feito. Você não pode dizer, estou vivendo no entardecer. Não, eu estou vivendo com a luz do entardecer. Eu estou vivendo porque não formei terra, não deixei dar um curto-circuito e apagar a minha luz do entardecer para o amanhecer outra vez. O evangelho está de volta para os judeus. Já saiu dos Estados Unidos, já veio para o Brasil e está caminhando agora para os judeus. Outra vez está chegando na hora dos judeus, de Apocalipse capítulo 11, Deus tratar com Moisés e Elias lá com os judeus. Mas aqui agora, essa luz que estamos vivendo, a luz da meia-noite que veio o profeta do amanhecer à meia-noite eis aí o esposo, 25:6 de Mateus, o esposo, a palavra revelada veio à meia-noite, e nós tomamos agora esse caminhar do sol, filho, da forma escondida, revelado na lua. A igreja que tem que revelar Cristo, a noite e a madrugada não é sol, não é o Cristo. Guarde isto. Esta noite e a madrugada, Jesus está escondido, refletindo na lua. E a lua mostrando, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Assim é a igreja, ela não tem luz própria. A igreja refletiu a luz de Jesus 2000 anos. Mas agora Jesus veio no entardecer, como ômega, revelou sua palavra, deixou outra luz para nós, a luz de selos revelados, que eles lá no princípio nada sabiam disso, pois nem agora no fim eles sabem.
Mas lá no princípio eles não sabiam. Mas a luz dos selos revelado é a luz do entardecer. É Elohim em carne humana, é deidade em carne humana, outra vez em um profeta. E quando você rejeita aquela luz, aquilo forma um curto-circuito, queima o fusível, e você não tem luz dos selos. O povo da mensagem é culpado por formar essa terra e dar um curto no fusível e queimá-lo. E eles perderam a luz da terceira puxada do profeta. Aquilo que era a luz, a glória da Shekinah, não era a primeira e segunda etapa. A glória da Shekinah do profeta, que era Deus, glória da Shekinah é a glória de Deus. E a glória de Deus não era a primeira etapa, a segunda etapa do profeta. A glória da Shekinah era a terceira puxada, era a revelação dos 7 selos. O que a igreja dos Estados Unidos fez? Terra! Foi irmão Branham morrer, eles já fizeram terra, queimou o fusível. E eles ficaram em trevas, dizendo, irmão Branham vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada. Não ficaram sabendo de nada, porque queimou o fusível. E eles esperam que Deus volta a consertar Estados Unidos. Deus não volta lá mais não, filho. Deus não volta mais na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E daqui a pouco ele vai embora do Brasil e não volta mais também não. Certo? A hora que ele estiver tratando com os judeus, já tem que ter dado rapto para nós aqui no Brasil, porque é o lugar final, a mensagem final, onde está a noiva e o noivo outra vez. Amém. Escuta mais um pouquinho. Através de sua igreja ter as preeminências. Preeminências é o primeiro lugar. Primeiro lugar em tudo. Deus quer ter o primeiro lugar em tudo em nós. A gente não dá o primeiro lugar para Ele. É assim como o marido quer ter a preeminência na mulher. Em tudo nela. Cristo quer ter a preeminência, os primeiros lugares em toda a igreja. Tudo é dele, tudo é ele primeiro. Primeiro é, se Deus quiser, vou fazer um negócio, vou orar a Deus. Deus vai me orientar, é Deus primeiro. Não é correr lá fazer negócio e depois vir aqui fazer oração. Tudo errado. Primeiro você faz a oração e expõe diante de Deus o que você deseja, o que você quer, o que você pode fazer. E depois você chega lá e já com uma oração, se tiver uma resposta, vai ter lá no negócio que você vai fazer. Você sai daqui e diz, eu quero que aquele carro me seja entregue, portanto, eu fico com ele. Aquela casa, eu vou trabalhar sim, mas valorizando o meu trabalho, é tanto. A hora que chega lá, o que eles falarem, você vai ver que é a mesma coisa que foi falado lá atrás, no tempo do servo de Abraão. Ele tinha orado, Senhor, que o Senhor venha me ajudar. Eu tenho que pegar uma moça aqui e levar para casar com Isaac, com o filho do meu senhor, Abraão. E eu não conheço ninguém aqui. A donzela que chegar na fonte e eu disser, dá-me de beber, e ela disser, aí está. Se ela não disser, não é ela, e ela disser, tirarei água para você e para os seus camelos. Isso é uma moça disposta. Tirar água para camelo? Para você é fácil, com 1 litro eu te encho, mas um camelo precisa de 40, 50 ou mais. Tirarei água para você e para os seus, e não é um camelo só não, seus camelos. E isso sim, quando ele fez a oração, que ele chegou lá na fonte, encontrou com uma donzela, e ele disse para ela, dá-me de beber? Ela diz, eu tirarei água para você e para os seus camelos. Pronto, a resposta de oração. É essa daí que eu vou levar para casar com o filho do meu senhor Abraão.
Houve resposta? Se as pessoas vão fazer uma oração para namorar, faz e põe um empecilho. Um empecilho. Não, ele chega lá, se ela valorizar minha carne, se eu encostar nela e ela arrepiar, pois será que ela vai arrepiar? Não precisa nem fazer oração. Se eu encostar nela, se eu mexer com ela, você, pronto, essa daqui, não, então é qualquer uma. Mas aquela que vai ser minha esposa, se eu encostar nela e ela dizer, vai para lá, não é hora, nós temos que casar primeiro. Essa seja aqui, eu vou casar com ela. Mas ele chega lá já na carne, né? Se eu encostar nela e ela sentir bem, já me abraça, é essa mesmo. Não. Para saber resposta de oração, você tem que pôr um empecilho para a resposta de oração. A gente vai caminhar na Bíblia. Gideão fez a mesma coisa, ele precisava de uma bênção. Se o Senhor está comigo, então eu quero ver o Senhor comigo. É assim, vai chover nessa noite, vai dar sereno, mas eu vou colocar uma peça ali, uma lã ali em cima do telhado, e o sereno pega em volta de toda ela e não a molha. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele fez cair o sereno por todo lado e ela ficou enxuta. Ele não ficou satisfeito, não, agora é diferente, Senhor. Que molhe em lado, molhe a lã e em lado, ao lado dela fica seco. Foi olhar no outro dia, ela estava molhada e seco em volta. Aí sabe a resposta. Você tem que ter uma coisa que você põe como empecilho para poder saber que tem uma resposta para você. Agora Jesus veio para o que era seus. Se eles não me aceitam, Senhor, Pai, se eles não me aceitam, eu sei que esse evangelho vai partir para outro lado. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Aí todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eles tivessem aceito, nós estaríamos perdidos. Olha para você ver, aí por isso a Bíblia diz que Deus cegou seus próprios filhos, para que nós pudéssemos entrar. Nós que não era povo, nós era gente. Não era povo de Deus eram os hebreus. Mas agora nós que não éramos povo de Deus, Ele passou a tratar conosco, porque os judeus rejeitaram. E chegou aqui nos Estados Unidos, Ele está tratando com o povo gentil, dando a última mensagem para o povo gentil, alertando esse povo onde Ele está formando a noiva nesse último dia. Começando com a mensagem nos Estados Unidos, sim. Ele começa ali, a noiva é formada na terceira puxada. Você tem os pés com Lutero, as coxas com Wesley, os lábios com os pentecostais, mas a mente desta noiva completa é nos dias da voz do sétimo anjo. Aquilo aí completou, ela tem a mente de Cristo. Paulo falou no seu dia, nós temos a mente de Cristo. Mas aquela mente de Cristo que Paulo diz naquele dia, era a mente de Cristo na graça. Agora chegou o final da graça. E Deus está trazendo uma mensagem da sua mente para a igreja. Isto é, da sua pedra de coroa. Lá na pedra de coroa havia um olho. E aquele olho é o olho que tudo vê. Irmão Branham tomou isso que está na nota de $1 para mostrar para nós. Não temos uma doutrina de pirâmides. Não. A doutrina, irmão Branham colocou a pirâmide ali para mostrar para nós que a pirâmide do Egito está apontando para esta igreja gentia. A pirâmide não é nos hebreus, a pirâmide é no Egito. E ela não tem a ponta, que a parte, que a coroa. Por quê? Porque tinha que vir. Essa é a verdade. Tem muitas pirâmides no Egito, mas essa era a verdadeira, que representava a vinda de Cristo sobre ela, acoplando
que era Cristo vindo no Monte Pôr do Sol, com 7 anjos da eternidade, e descendo agora sobre o Monte Pôr do Sol, acoplando a pirâmide, a 7ª era da igreja, ao Espírito Santo, que já tinha batizado a igreja, através da mensagem de Branham. Branham não ficou apenas ali no amor fraternal, ele trouxe uma mensagem que batizou a igreja, batizou esta igreja com o Espírito Santo, e o Espírito Santo desce, soldando cada virtude daquela: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, ligado ao Espírito Santo, faltando a vinda. Aí nos dias que o 7º anjo estava na terra, ele ainda pregou: o 7º anjo estará na terra, está na terra no tempo da sua vinda. O 7º anjo está na terra. Essa é a tradução original que se tem do inglês agora. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. A vinda foi lá, 1963, 28 de fevereiro de 1963, aquilo foi a vinda. Eles não perceberam, eles não sabiam nem o que era aquilo, nem os Estados Unidos sabia, nem o irmão Branham no dia que estava acontecendo sabia. Depois que passou, que ele foi pregar a festa das trombetas, com a atração sobre a montanha, aí ele disse: eu não sabia disso até outro dia, mas vai lá e veja para você ver. É no Monte Pôr do Sol, é onde desceram os anjos, que era o que faltava, a pirâmide, faltava a ponta principal, que era a vinda de Cristo. Isso é falado na Bíblia, mas ele tinha que vir, então ele veio com esses 7 anjos e acoplou. Essa é a mensagem: 7 anjos trazendo 7 trovões, 7 selos. Toda a revelação que a igreja precisava veio através disso. Amém. Bom, eu acabo não fazendo tudo que tem que fazer aqui, hein? Oh, que coisa! O quê? O homem ungido. Agora o povo ungido. O homem ungido, o povo ungido. Você pega assim, o homem ungido, Adão, tinha que ter a mulher ungida, que aponta para o povo. O homem ungido, Adão. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Eva estava ungida com incredulidade. Adão não conseguiu estar ungido com a fé. Ele estava agora em dificuldade, a mulher veio ungida com incredulidade e deu-lhe o fruto e ele comeu. Agora com Jesus é diferente. Jesus é o ungido, é o homem ungido. A igreja é o povo ungido. Mas o que aconteceu durante as eras? Você vê que ele veio para os judeus rejeitaram, ele passou para os gentios, mas o que os gentios fizeram? No ano 300 já casaram com a mensagem na 3ª era de Pérgamo, que quer dizer casamento. Eles já casaram com a política. Um demônio que vem antes do casamento espiritual para cada crente é a política. É o que faz um teste para a mente dele, para a vida dele, para a vida dela. Se eles estão preocupados com aquilo, ou se eles querem permanecer com a palavra do jeito que é e deixar que a coisa aconteça. Permaneça com a palavra. Não, mas isso vai melhorar a igreja, aquilo vai melhorar para a igreja. Nada vai melhorar para a igreja, só o rapto. Só o rapto trará melhora para a igreja, porque a tirará da terra. Mais nada vai melhorar. Estas coisas são passageiras, que os homens são ungidos também. Então Eva, ungida com incredulidade, acabou passando aquela unção para Adão. Agora Jesus, ungido com fé. Vou ler isso aqui, não sei nem se eu marquei, parece que eu não marquei. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, ele foi ungido. Cadê a igreja ungida? Ele precisa de uma igreja ungida. E durante estas 7 eras da igreja,
a igreja foi falha, ela não conseguiu a unção, até que viesse outra vez, outra manifestação de Deus. A igreja queimou o fusível, ficou em trevas. Da terceira, quarta era, já estava em trevas na quinta era. E ficou 1000 anos de trevas, porque queimou o fusível, apagou a luz. A luz do que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. A luz que os apóstolos colocavam as mulheres caladas nas igrejas. Essa luz apagou. Aí eles continuaram a colocar todo mundo. Começaram a batizar crianças, quando pela Bíblia ela tem que arrepender, e um bebê não sabe arrepender. Arrependei-vos, é a primeira coisa que se pede em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isto é, sem arrependimento, como vai se batizar? E como batizar uma criança se ela não sabe arrepender? A igreja casou com o Estado. Aí Deus vem nesse último dia, através da última mensagem, que vocês conhecem. Tudo isso é conhecido. 3:17, 3:18 de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. A igreja é rica materialmente, mas ela não tem a riqueza principal, ouro. Ouro é divindade. Divindade é deidade, Deus nela, Deus na igreja. Por isso que ele está dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. É do lado espiritual. Vestidos brancos, para que te vistas, por quê? Vestidos de santidade, de pureza, porque o seu vestido é vestido de viúva, o seu vestido é vestido sujo, não é o vestido da virgem. Isso é o que acontece com a igreja. Ela não quis aceitar a palavra desde o princípio, ela rejeitou nas eras da igreja, no Apocalipse, ela rejeitou. E aqui ela está dizendo, eu vejo. Deus diz, você é cega, nua, infeliz e não sabe. Você precisa de comprar este ouro de mim. Vestidos brancos para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Irmãos, quando o irmão Brana veio, o pentecostalismo precisava ter os olhos ungidos com o colírio, que quem tinha o colírio para pingar nos olhos dele era Brana. O colírio é a mensagem, para pingar nos olhos deles, para eles verem, e eles não quiseram. A mesma coisa acontece até aqui, porque o povo da mensagem não viu a revelação dos selos, a terceira puxada, pregada dentro dos Estados Unidos, dentro do tabernáculo Brana. Tudo que uma vez teve poder vira história, vira lugar de visitas, mas já acabou. Vai lá visitar, vamos visitar. Eu vou em Jerusalém visitar o túmulo de Jesus, ele está lá, mas eu vou lá nos Estados Unidos visitar o tabernáculo Brana, o que era mesmo não está lá mais. Cadê aquele poder, cadê aquela revelação que ele pregou naquela semana dos selos? E dizem perguntas e respostas sobre os selos, parágrafos 7, 10. Vocês não estão captando o que está sendo entregue nesta semana. O fusível queimou, entrou a carne, a mensagem humana, a doutrina humana, queimou, deu curto circuito e queimou o fusível. E eles, os Estados Unidos, ficou sem luz. Não adianta querer luz quando a luz já foi. Não adianta eles querer Lutero na Alemanha, acabou. Wesley na Inglaterra, acabou. Brano nos Estados Unidos, acabou. Não adianta você querer. Aquilo já fez, já aconteceu. Ah, eu quero Jesus lá em Jerusalém, já foi também. Quem vai vir agora é ministério,
São homens diferentes, não é o próprio Jesus. É o ministério que vem Moisés e Elias. É que vai pregar para eles. Eles querem uma coisa que não vai acontecer mais. É que eles vão ter que pregar, você sabe, aquelas feridas nas mãos deles, nos pés dele, do lado dele, na fronte dele, foi vossos pais que fizeram. Aí chorarão cada família à parte, conforme diz o profeta Zacarias. Amém? Eu estou terminando, o tempo aqui vai acabando. O homem ungido, agora o povo ungido, oh, que coisa para trazer de volta a noiva ungida e o noivo. Agora você pergunta, mas Jesus precisa estar ungido? O noivo é a palavra revelada do dia. Olha, essa daqui não cairá, disse Deus ao profeta. Diz que a de Adão caiu, a de Jesus caiu exatamente ali no Calvário, que eram os judeus, a igreja ortodoxa caiu, aí ele pega uma gentia, ela cai também no ano 300 depois de Cristo, e ele vem trabalhando para poder levantá-la outra vez através dos pés, com Lutero, coxa, com Wesley, e chegar aos lábios com os pentecostais, a visão com o profeta, mas a mente de Cristo vem acima. É tempo, a mente de Cristo é os 7 trovões, é os 7 selos revelados. Se você não tem, você não enxerga. Você precisa de escolírio. Hoje o povo precisa é de escolírio. Senhor, dá-me de escolírio. Não é o colírio que a Laodiceia está precisando para enxergar o nome do Pai, que eles não enxergam ainda. Não, para enxergar a terceira puxada, para enxergar o que veio fazer o William Branham, ele sendo o 7º anjo, representante do 7º selo. O que ele veio fazer? Revelar o 7º selo e revelar todos os demais selos. Ele era o 7º selo revelado. O que era Jesus? Deus revelado. O que era Branham? No entardecer, Deus revelado. O 7º selo é um mistério. O que era? Branham revelado. Eles podiam ver, estão procurando, ainda vai vir a revelação dos selos. Branham revelou o selo, Branham revelou, além do 7º selo, que era ele, pregou a revelação de todos os demais selos. Que Deus nos dê graça para tudo isto, amém? Então Jesus ungido trouxe a salvação. A igreja hebreia rejeitou, passou para nós os gentios. Eles perderam a unção no concílio de Niceia. E Deus vem e traz a mensagem para os gentios. Os gentios recebem a mensagem e quando chega Branham, eles outra vez, Deus vem, clareia para nós, é para você, agora é para gentio, agora é o seu tempo. Ele veio para o que era seu, Jesus, os judeus, ele veio para o que era seu, os judeus. Branham veio para o que era seus, os gentios. Que Deus não tinha manifestado ainda em carne para os gentios, só manifestou para os judeus e os samaritanos naqueles dias, mas para os gentios ele deixou para os dias da voz do 7º anjo. Ele apareceu aqui outra vez, ungido com o quê? Com a revelação, ungido com os 7 trovões, ungido com os 7 selos. Olha a unção, e o que cada um desses faz? Da sua unção derrama na igreja. O que Jesus fez? Da sua unção derramou sobre a igreja no dia de Pentecostes. O que faz agora no tempo de Branham, a sua unção, a revelação dos selos, trovões, novo nome, é derramado sobre a igreja. Cadê a igreja que recebe a unção de Branham? Eles querem a unção da primeira e segunda etapa, porque dá nome, personalidade, fama. Você precisa dessa terceira puxada, que tira a fama, que tira a personalidade. Não vai fazer você um grande homem. Essa mensagem, a terceira puxada, não faz isso. Mas uma coisa, estamos certos, ela é a revelação de Deus hoje. Essa noiva não cairá, diz o profeta, porque está ordenada a não cair. Ela não é como Eva, ela não é como a noiva hebreia, ela é diferente. E a noiva de Jesus caiu em Niceia.
Vocês sabem disso. Irmão Brana fala isso no terceiro selo também. Caiu em Niceia. Dali para cá ele vem restabelecendo a noiva, por isso que ele começou com Lutero, os pés da noiva. O justo viverá pela fé. Com Wesley, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com os pentecostais, línguas estranhas, uma vida santa naquele tempo. Tempo de William Branham, os olhos da vidência, os olhos do profeta, é os olhos ungidos, é os olhos da noiva. O que o profeta viu, você vê. Não é questão de você ter visões como o profeta. Não, você vê e come o que o profeta revelou. Se você não vê, como comer, você não vê, não tem fé naquilo, você não crê naquilo. É isso que acontece com o povo da mensagem, eles não veem. E o homem ungido já veio, e agora é tempo do povo ungido. A esposa é o povo ungido. Ela tem que ser ungida com aquilo que Deus deu e Eva rejeitou. Deus deu e a igreja hebreia rejeitou. Deus deu e agora esta igreja do último dia, esta noiva esposa do último dia, aceita a revelação dos 7 selos. Se não aceita, não tem luz para si. Não enxerga, não é pingado colírio. O colírio para abrir seus olhos, para você ver o novo nome, BRANHAM. Esse é o novo nome de Deus. Deixa pingar o colírio. Nós temos o colírio na Bíblia, tantos colírios na mensagem. Mas você vem com o conta-gota assim, eles não deixam. Então fique cego. Não veja. Vocês não vêem nem Deus encarnado em William Branham? Aí vocês não podem ver Deus revelando os selos. Deus trazendo essa luz que hoje nós temos, que não é questão nossa. Alguém tinha que pregar isso. Como não tinha outro, ele deve ter encontrado um e diz, vai, faça. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos ouvir sua palavra e reconhecer que não somos nada. É a unção que vem em nós. E se o profeta diz unção é poder supremo sob controle. Esse poder está em nós, controlado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela revelação dos selos, dos trovões, porque não somos como os outros que batizam em nome de William Branham, porque nós não temos uma unção falsa. Porque não somos como aqueles que batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque não temos uma unção falsa. Porque não somos igual àqueles que batizam em nome de Jesus somente, porque não temos uma unção falsa. Nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque temos novo nome, porque a unção do entardecer, que veio para o anoitecer na revelação dos selos, e agora, quase no alvorecer do dia, o Senhor traz isso de novo a nós, para vermos estas verdades. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Já vem alçoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Branham, Jesus Cristo é Branham e eu sou também. A família Branham é a luz do mundo, e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o Leão. Foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Branham há 7 trovões. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.
Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa, deu um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem poder, Jesus o leal. Foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome brana há 7 trovões. É um nome dado para ser raptado, é para revelação. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.